O vídeo começou de forma simples, quase banal, mas em poucas horas se transformou em um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Nele, as filhas de Virgínia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor, aparecem sorrindo enquanto Vinícius Júnior as segura no colo durante uma gravação caseira. A cena, aparentemente inocente, ganhou contornos de polêmica assim que fãs perceberam um detalhe: o carinho natural das meninas pelo jogador e a ausência visível de Zé Felipe nas imagens. As gravações, segundo fontes próximas, teriam acontecido na mansão que Virgínia está alugando em Madrid. A influenciadora viajou recentemente para a Espanha a trabalho e levou as filhas consigo. Vinícius, que também está em Madrid por compromissos com o Real Madrid, teria visitado a família durante o fim de semana para uma reunião de campanha publicitária, mas o encontro, ao que tudo indica, extrapolou os limites do profissional. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou 3 milhões de visualizações. Os comentários se dividiram. Enquanto uns achavam bonito ver a aproximação das crianças com o jogador, outros diziam que Zé Felipe não merecia isso e que as meninas estavam sendo influenciadas. O nome do cantor foi parar entre os assuntos mais buscados do país, acompanhado de palavras como abalado, triste e silenciado. Fontes ligadas à família afirmam que Zé Felipe teria visto o vídeo enquanto estava em Goiânia, preparando o lançamento de um novo projeto musical. Pessoas próximas garantem que ele ficou visivelmente abalado e preferiu não comentar publicamente, mas que passou o dia isolado, evitando contato até com a equipe de assessoria. Ele ficou em choque. Não esperava ver as meninas tão próximas de outro homem, ainda mais alguém envolvido nos rumores sobre Virgínia, disse um amigo próximo sob anonimato. A assessoria de Virgínia, por sua vez, tentou minimizar o episódio. Em nota breve, alegou que se tratava apenas de um momento espontâneo entre amigos e que Vinícius tem carinho pelas meninas, assim como toda a família. No entanto, a tentativa de conter a repercussão não surtiu efeito. O público já havia interpretado as imagens de outra forma. Nos bastidores, comenta-se que o vídeo teria sido publicado por engano por uma das funcionárias da casa, que administrava o perfil de bastidores de Virgínia. A gravação, que mostrava também Vinícius brincando com as meninas e ensinando expressões em espanhol, foi rapidamente deletada, mas não há tempo de evitar os prints e repostagens. Enquanto isso, Zé Felipe silenciava. Nenhuma publicação, nenhum story, nenhuma reação. Para muitos fãs, esse silêncio dizia mais do que qualquer declaração. Em grupos de fãs, começaram a circular teorias sobre o estado emocional do cantor e até especulações sobre uma possível disputa pela guarda das filhas. O clima entre os dois ex-companheiros, segundo fontes, ficou mais tenso do que nunca. O episódio marcou o início de uma nova fase na relação entre o trio que domina as manchetes de entretenimento: Virgínia, Zé Felipe e Vinícius Júnior. E embora ninguém ainda soubesse, aquele vídeo seria apenas a primeira faísca de uma sequência de acontecimentos que abalariam a imagem de uma das famílias mais seguidas do Brasil. O silêncio de Zé Felipe, por si só, tornou-se notícia. Nenhum story, nenhuma curtida, nenhuma música nova publicada. Para um artista acostumado a se expressar nas redes diariamente, o sumiço chamou atenção imediata. Durante 3 dias, fãs e portais de fofoca acompanharam cada movimento do cantor, tentando decifrar o que se passava nos bastidores. Segundo pessoas próximas, Zé Felipe teria se isolado completamente na fazenda da família, em Goiás. Lá, apenas com os pais e poucos funcionários, ele estaria tentando colocar a cabeça no lugar. Fontes relataram que o cantor se sentiu traído emocionalmente, não apenas por Virgínia, mas pela forma como as redes sociais transformaram o momento íntimo de suas filhas em espetáculo público. Enquanto isso, o vídeo das meninas com Vinícius Júnior continuava se espalhando. Páginas de fofoca repostavam os trechos com títulos cada vez mais provocativos, e a narrativa se moldava conforme o público reagia. Comentários se acumulavam. Dá pra ver o amor delas por ele. As meninas parecem mais à vontade com o Vinícius do que com o pai. Zé não merece isso. Outros defendiam Virgínia, dizendo que as crianças não têm culpa e que Vinícius sempre foi carinhoso com todos. Em meio à confusão, a equipe de Zé Felipe emitiu um comunicado breve, mas carregado de entrelinhas. O texto dizia: Zé Felipe está focado em sua carreira e em seus compromissos profissionais. Pedimos respeito à sua privacidade e à de suas filhas. Não havia menção a Virgínia, nem a Vinícius Júnior. A ausência de nomes foi suficiente para acender ainda mais as especulações. Nos bastidores, rumores indicavam que o cantor teria entrado em contato com seus advogados para revisar o acordo de guarda das meninas. Pessoas próximas afirmam que ele estaria inseguro quanto ao ambiente em que as filhas estavam sendo expostas. Ele quer entender até onde vai a convivência delas com o Vinícius. Não é ciúme, é preocupação, contou um amigo. Enquanto isso, Virgínia parecia seguir imperturbável, continuava publicando vídeos, anúncios e participações em programas internacionais. Em uma entrevista recente, chegou a dizer que as meninas estão felizes e adaptadas à nova rotina, evitando qualquer menção ao ex-marido, mas os fãs atentos perceberam o distanciamento Em publicações antigas, Virgínia costumava marcar Zé Felipe com frequência, exaltando o lado paterno dele. Agora, as legendas falavam apenas em família, trabalho e novos tempos. O público notou a mudança de tom e as teorias começaram a tomar força.
O ponto de virada veio quando um fã encontrou um comentário antigo de Zé Felipe em um vídeo de Virgínia com Vinícius Júnior, escrito meses antes da separação oficial. O comentário dizia apenas: "Que vocês sejam felizes do jeito que acharem certo." O texto ressurgiu como combustível para as especulações. Portais interpretaram como uma espécie de despedida premeditada, um indício de que o cantor já sabia que algo estava mudando. O silêncio de Zé Felipe transformou-se em presença. Cada ausência, cada dia sem publicação, cada aparição discreta era interpretada como um gesto calculado. Os fãs começaram a criar hashtags de apoio como Força Zé Felipe e Pai Antes de Tudo, enquanto outros defendiam Virgínia com Mãe é Mãe e Vida Segue. Em meio ao caos digital, uma única certeza emergia: o público não estava mais apenas acompanhando a história, estava participando dela, e a cada nova curtida, print ou rumor, a distância entre os três protagonistas, Zé, Virgínia e Vinícius, aumentava. O que ninguém imaginava era que o próprio Zé Felipe estava prestes a quebrar o silêncio de maneira surpreendente e que sua declaração abriria uma nova fase dessa história. No início de uma manhã de segunda-feira, Zé Felipe quebrou o silêncio. Sem aviso prévio, o cantor publicou uma sequência de stories em um fundo preto, com letras brancas simples e diretas. Não havia música, nem vídeos de bastidores, apenas palavras. O primeiro texto dizia: "Ser pai é mais do que aparecer em foto, é estar presente de verdade, mesmo quando tentam te afastar." O segundo veio minutos depois: "Eu sempre respeitei, sempre quis o melhor pra elas. Mas ver minhas filhas virando pauta de rede social machuca." E por fim, o último story, o mais compartilhado: "Amor de pai não se apaga, não se substitui." Em menos de uma hora, as publicações já tinham viralizado. O nome de Zé Felipe subiu novamente aos assuntos mais comentados e o público se dividiu entre lágrimas e debates. Alguns diziam que era um desabafo legítimo, outros que ele estava se vitimizando para gerar comoção, mas o impacto foi inegável. Sua voz, até então ausente, tinha voltado com força. A repercussão foi imediata. Diversos famosos comentaram indiretamente sobre o caso, postando frases de apoio ou reflexões sobre paternidade e exposição infantil. Portais de entretenimento correram para noticiar o que chamaram de a declaração mais sincera de Zé desde a separação. Em poucos minutos, o cantor tornou-se o rosto da sensibilidade paterna nas redes, mas nos bastidores, a reação de Virgínia teria sido completamente diferente. Pessoas próximas à influenciadora afirmam que ela se irritou com a repercussão e chegou a pedir que sua equipe não comentasse o assunto publicamente. Ela achou injusto, disse que nunca afastou Zé das filhas e que a internet estava distorcendo tudo, revelou uma fonte ligada à produção de seus vídeos. Enquanto isso, Vinícius Júnior manteve-se em silêncio absoluto. Nenhuma curtida, nenhum comentário, nada. Mas os fãs mais atentos notaram que no mesmo dia, o jogador publicou uma foto com um simples emoji de coração na cor branca, o mesmo usado por Virgínia em várias postagens anteriores. A coincidência foi suficiente para reacender os rumores de que os dois estariam, de fato, vivendo um relacionamento mais íntimo do que admitiam. A resposta de Virgínia veio de forma indireta. Em uma entrevista a uma revista espanhola, questionada sobre o envolvimento das filhas com Vinícius, ela afirmou: "Minhas meninas amam pessoas boas. Elas se apegam facilmente a quem transmite carinho. Não existe substituição, existe afeto." A frase, embora cuidadosamente medida, foi vista por muitos como uma provocação ao ex-marido. Enquanto as interpretações se multiplicavam, Zé Felipe desapareceu novamente das redes. Sua equipe confirmou apenas que ele havia adiado compromissos e se afastado temporariamente de entrevistas. "Ele precisa de tempo, tudo está acontecendo muito rápido", declarou um assessor. Em grupos de fãs, o clima era de comoção. Alguns enviavam mensagens de apoio, outros compartilhavam trechos de músicas antigas do cantor, interpretando as letras como confissões veladas sobre a dor de estar longe das filhas. Zé sempre cantou o que sentia, escreveu uma fã em um fórum, e agora ele está cantando o silêncio. A tensão atingiu o auge quando, em um vídeo de bastidores, uma das meninas foi ouvida chamando Vinícius de tio Vini e pedindo para brincar com ele. A cena, capturada por fãs em um evento em Madrid, se espalhou rapidamente. Para o público, aquele tio soava como um título carinhoso demais. E para Zé Felipe, segundo pessoas próximas, foi o golpe final. O que era um desentendimento discreto de bastidores começava a se transformar em uma guerra pública, onde cada gesto, cada palavra e cada olhar se tornava munição emocional. E a imprensa atenta estava pronta para registrar cada movimento do trio mais comentado do momento. Nos dias que se seguiram à declaração de Zé Felipe, o ambiente em torno de Virgínia Fonseca tornou-se um campo minado. Cada passo, cada gesto, cada frase dita em entrevistas era minuciosamente analisado pelo público e pela imprensa. Em Madrid, onde a influenciadora seguia gravando campanhas e participando de eventos, o clima de bastidores era de cautela absoluta. Fontes próximas afirmam que Virgínia ficou profundamente irritada com a forma como o ex-marido se colocou na posição de vítima. Ela achou um golpe baixo.
Disse que Zé Felipe estava tentando manipular a opinião pública com sentimentalismo e que ela sempre permitiu o contato dele com as filhas, contou uma pessoa ligada à sua assessoria. No entanto, mesmo com a indignação, Virgínia manteve a postura profissional. Apareceu em vídeo sorridente, respondeu perguntas sobre moda e viagens e evitou qualquer menção direta à polêmica. Mas nos bastidores, segundo a equipe que a acompanhava, havia tensão. Ela chorou, disse que se sentia injustiçada, que tudo que fazia acabava sendo usado contra ela. A imagem de mãe e mulher independente estava sendo colocada em dúvida, relatou um membro da produção. Enquanto isso, em Madrid, a relação entre Virgínia e Vinícius Júnior parecia se fortalecer. O jogador foi visto novamente na mesma região onde a influenciadora estava hospedada, e boatos indicavam que ele estaria oferecendo apoio emocional a ela. Vini sempre foi protetor, ele não gosta de ver injustiças e acha que ela está sendo atacada além da conta, disse um amigo próximo ao jogador. A imprensa espanhola também começou a notar o caso. Pequenos portais de celebridades locais publicaram matérias com títulos como La influencer brasileña en el ojo del huracán e El jugador del Real Madrid involucrado em um drama familiar. As matérias, embora superficiais, ampliaram o alcance internacional da polêmica. No Brasil, a história tomava contornos ainda mais intensos. Fãs de Zé Felipe começaram a organizar mutirões de apoio, enquanto seguidores de Virgínia e Vinícius reagiam com mensagens de encorajamento. A polarização era tamanha que até perfis de fofoca menores ganharam milhares de seguidores apenas por comentar o assunto. Em meio a tudo isso, um vídeo publicado por uma fã em Madrid reacendeu o debate. Nas imagens, Virgínia aparece em um restaurante com as filhas, acompanhada de Vinícius Júnior. Em determinado momento, Maria Alice beija o jogador na bochecha e o chama novamente de tio Vini. O vídeo foi visto mais de 10 milhões de vezes em menos de 24 horas. Zé Felipe, por sua vez, teria visto as imagens e desabafado com amigos. Ele está exausto, contou um conhecido da família. Sente que perdeu o controle da narrativa, que agora qualquer tentativa de se defender vai parecer ciúmes ou recalque. A tensão atravessou fronteiras. Assessores, advogados e empresários começaram a se envolver para tentar conter o impacto na imagem dos três. Algumas marcas, temendo associar-se à polêmica, teriam suspendido campanhas publicitárias temporariamente. Apesar do caos, Virgínia não recuou. No dia seguinte, a divulgação do vídeo publicou uma sequência de stories dizendo: "As pessoas precisam entender que o amor de mãe não muda. Minhas filhas estão felizes e é isso que importa. Não vou viver em função de comentários ou julgamentos." A publicação dividiu opiniões novamente, mas serviu para consolidar uma mensagem. Virgínia não pretendia recuar. Se Zé Felipe escolheu o silêncio e a emoção contida, ela optava pela exposição e pela narrativa direta. Nos bastidores, porém, amigos próximos sabiam que a história estava longe do fim. O casal já não se comunicava diretamente e, segundo informações exclusivas de fontes próximas, advogados de ambos começavam a discutir os limites da exposição das meninas na mídia. E enquanto isso, as câmeras continuavam apontadas para Madrid, esperando o próximo movimento de Virgínia e o possível retorno de Zé Felipe à cena pública. O que antes parecia apenas um desentendimento emocional começou a se transformar em uma verdadeira disputa de bastidores. Fontes próximas a ambos confirmaram que advogados de Zé Felipe e Virgínia iniciaram conversas informais sobre a exposição das filhas nas redes sociais, embora nenhum processo tenha sido protocolado. O simples fato de haver consultorias jurídicas envolvidas acendeu o alerta. De um lado, Zé Felipe insistia que suas filhas estavam sendo usadas como parte de uma estratégia de imagem. De outro, Virgínia afirmava que tudo era natural, espontâneo e sem segundas intenções. Ela sempre viveu da exposição e acha que esconder as meninas seria como negar o próprio estilo de vida que o público ama acompanhar, explicou uma fonte ligada à influenciadora. A situação se agravou quando uma suposta conversa privada entre membros das equipes de ambos foi vazada para um perfil de fofoca. No áudio, uma pessoa que se identificava como integrante da produção de Zé Felipe dizia: "Ele está magoado demais. Disse que não reconhece mais a mulher com quem viveu e que tudo virou marketing. Ele não quer brigar, mas se continuar assim, vai agir." O perfil que divulgou o material ganhou mais de 500 mil seguidores em menos de 2 dias. A gravação se espalhou e rapidamente foi parar nos programas de televisão. Portais começaram a noticiar que o cantor estaria se preparando para pedir uma reavaliação do acordo de guarda, o que, segundo advogados especializados, poderia abrir uma batalha judicial longa e desgastante. Enquanto a internet fervia, Virgínia reagiu de forma calculada. Gravou um vídeo de pouco mais de 1 minuto, publicado em seu canal, no qual aparecia com um semblante sério e dizia: "As pessoas acham que sabem o que acontece na vida dos outros, mas só veem o que está na tela. Eu nunca falaria mal do pai das minhas filhas, ele sabe disso. E quem realmente me conhece sabe que tudo o que eu faço é por amor." O vídeo ultrapassou 5 milhões de visualizações em menos de 12 horas, e embora tivesse um tom pacificador, não impediu novas especulações. Muitos interpretaram o discurso como uma resposta indireta às falas vazadas, outros viram como uma tentativa de reconstruir sua imagem pública após as críticas.
Nos bastidores, no entanto, a história era outra. Pessoas próximas afirmaram que o relacionamento entre as equipes havia se rompido completamente, o clima era de desconfiança, nenhuma comunicação fluía sem intermediação de assessores, eles não se falam nem por mensagem, tudo passa por advogados ou familiares, contou uma fonte. A gota d'água viria poucos dias depois, quando um novo vídeo de bastidor foi divulgado. Nele, Maria Flor aparece mostrando um desenho em que ela, a irmã e Vinícius Júnior estão de mãos dadas. A gravação, embora inocente, foi interpretada por parte do público como um sinal simbólico da substituição paterna. O impacto foi devastador para Zé Felipe. De acordo com pessoas próximas, ele passou a evitar redes sociais e decidiu adiar o lançamento de um novo projeto musical. Ele está vivendo o pior momento pessoal da vida dele, disse um amigo. Ver as filhas chamando outro homem de referência é algo que ele não consegue aceitar, mesmo entendendo que são crianças. Do outro lado, Virgínia tentava seguir em frente. Em entrevista a um canal espanhol, afirmou: "Eu quero paz, quero continuar criando minhas filhas com amor, não quero guerra com ninguém", mas a paz parecia cada vez mais distante. As redes sociais se tornaram o campo de batalha de opiniões, e o público dividido assistia a cada novo capítulo com a mesma atenção de quem acompanha uma série. O caso já não era apenas sobre sentimentos ou família, era sobre imagem, influência e poder digital, e enquanto isso, novas informações prometiam virar o jogo. Prints de conversas antigas, supostamente entre Virgínia e Vinícius Júnior, começavam a circular em grupos fechados de fãs e ameaçavam expor a verdade por trás da aproximação que abalava o país. Quando os primeiros prints começaram a circular, ninguém sabia ao certo de onde haviam saído. Eram capturas de tela de conversas aparentemente antigas, trocadas entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior, datadas de meses antes do anúncio da separação com Zé Felipe. O conteúdo não trazia nada explícito, mas as mensagens insinuavam proximidade emocional e cumplicidade que ultrapassavam os limites da amizade. "Você sempre sabe o que dizer para me acalmar", dizia uma das mensagens atribuídas a Virgínia. Em outra, supostamente enviada por Vinícius, lia-se: "Só quero te ver bem. Você merece mais do que vem vivendo." As capturas, publicadas inicialmente em grupos privados, rapidamente foram parar em perfis de fofoca. Em questão de horas, tomaram conta das redes. O nome de Virgínia voltou ao topo dos assuntos mais comentados do país. A dúvida pairava no ar: seriam reais ou forjados? A assessoria de Virgínia reagiu rápido, negando a autenticidade dos prints e afirmando que tudo não passava de uma tentativa de difamação. Virgínia nunca manteve conversas privadas de natureza íntima com Vinícius Júnior antes do término com Zé Felipe. Trata-se de material falso, manipulado digitalmente, dizia a nota oficial. Mas como costuma acontecer nas redes, o desmentido não teve o mesmo alcance que o escândalo. As imagens já haviam sido reproduzidas em páginas internacionais de entretenimento e até perfis espanhóis começaram a traduzir os diálogos, reforçando a teoria de que a aproximação entre os dois teria começado muito antes da separação. Para Zé Felipe, segundo pessoas próximas, a situação foi um soco no estômago. Mesmo que os prints fossem falsos, o cantor teria se sentido exposto e traído novamente, não apenas por Virgínia, mas pelo circo digital que sua vida havia se tornado. Ele disse que se sente ridículo, como se o país inteiro tivesse acesso à intimidade dele, relatou um amigo da família. Enquanto isso, Vinícius Júnior manteve silêncio absoluto, nem confirmações, nem negativas, nenhum gesto público. Essa ausência de reação, paradoxalmente, apenas reforçava a sensação de mistério e ambiguidade. Muitos viram o silêncio como uma estratégia para não piorar a situação, mas outros interpretaram como uma espécie de aceitação tácita. A reputação de Virgínia, até então quase intocável, começou a mostrar rachaduras. Marcas que antes disputavam sua imagem pausaram campanhas, aguardando o desenrolar da polêmica. Alguns seguidores cobravam explicações diretas, outros diziam que ela não devia nada a ninguém. O tom de seus vídeos mudou, sorrisos controlados, legendas mais curtas e a ausência de menções ao ex-marido. Em uma das raras declarações após o vazamento, Virgínia tentou se posicionar sem citar nomes. "Eu sei o que é verdade e o que não é. As pessoas acreditam no que querem e eu não posso controlar isso. Só posso continuar sendo quem sou, por mim e pelas minhas filhas." Apesar do discurso firme, especialistas em imagem apontaram que o dano já estava feito. A narrativa havia escapado do controle. O público já tinha formado suas próprias conclusões, e no tribunal da internet, opiniões se tornam verdades antes que qualquer comprovação exista. Enquanto isso, novos rumores surgiam. Um perfil anônimo afirmou ter mais mensagens, inclusive áudios, e prometeu divulgá-los no momento certo. A ameaça pairou no ar como uma bomba relógio. A cada hora, fãs e portais aguardavam o vazamento definitivo que poderia comprovar ou enterrar de vez a história. A tensão atingia um novo patamar. O que antes era um triângulo amoroso alimentado por suposições, agora ganhava contornos de investigação digital. A imagem de Virgínia, de mãe e influenciadora exemplar, começava a se misturar à figura de uma mulher no centro de uma tempestade midiática. Nos bastidores, Zé Felipe permanecia calado, mas esse silêncio não duraria muito. Algo dentro dele havia mudado, e o cantor estava prestes a tomar uma decisão que transformaria a disputa emocional em um conflito público sem precedentes.
O silêncio de Zé Felipe havia se tornado quase simbólico. Por semanas, ele evitou entrevistas, adiou projetos e desapareceu das redes, enquanto o público esperava uma resposta definitiva. Mas, como todo silêncio que amadurece, o dele vinha acompanhado de uma decisão cuidadosamente pensada. No início de novembro, o cantor surpreendeu a todos ao publicar um vídeo de pouco mais de 3 minutos em seu canal. Diferente das declarações apressadas que costumam dominar a internet, o tom era calmo, mas firme, a câmera estava fixa, o ambiente silencioso, e a voz de Zé soava mais pausada do que o habitual. "Faz tempo que eu tô quieto", começou. "Eu aprendi que quando a gente fala com raiva, acaba machucando quem não deve, mas também aprendi que ficar calado o tempo todo deixa os outros falarem por você. E hoje eu quero falar por mim." O vídeo prosseguiu com um discurso sincero, quase doloroso. Zé contou que amava profundamente as filhas e que jamais tentaria afastá-las da mãe. Mas afirmou que a exposição constante das meninas o preocupava e que os limites do carinho precisam ser respeitados, mesmo quando existe amizade. "Eu nunca quis transformar minha vida em espetáculo. A gente viveu coisas lindas, construiu uma família, mas tem momentos em que é preciso dizer, chega, eu não sou personagem de rede social. Eu sou o pai." As palavras ditas sem agressividade repercutiram como uma explosão. Portais noticiaram que o cantor havia encontrado sua voz, e fãs o elogiaram pela postura serena. A gravação ultrapassou 10 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Mas o trecho que mais gerou repercussão foi o final, quando ele olhou diretamente para a câmera e disse: "Eu quero paz. Quero ver minhas filhas felizes. Só peço que me deixem viver isso de forma verdadeira, sem filtro, sem personagem, sem roteiro." A frase ecoou como um recado claro, não apenas a Virgínia, mas também a Vinícius Júnior e a todos os que transformaram o drama em espetáculo. Enquanto isso, Virgínia reagiu com uma nota curta e diplomática: "Respeito a dor e o espaço de todos os envolvidos. Continuarei criando minhas filhas com amor, sem responder a provocações." Nos bastidores, porém, a declaração de Zé Felipe teria sido recebida com desconforto. Pessoas próximas a Virgínia afirmaram que ela se sentiu exposta novamente, acreditando que o ex-marido estava se beneficiando emocionalmente da situação. Ela disse que o vídeo parecia um pedido de pena. "E ele sabe mexer com o público", contou uma fonte da equipe. Apesar disso, algo mudou na percepção geral. A imagem de Zé, antes marcada por boatos de instabilidade e impulsividade, passou a ser associada à maturidade e dor contida. A dele, de influenciadora, sempre alegre e controladora da própria narrativa, começou a mostrar fissuras. Dias depois, Vinícius Júnior quebrou seu silêncio. Em uma publicação discreta, escreveu: "Nem tudo precisa ser explicado. O tempo mostra quem é quem." A frase enigmática reacendeu o debate e deu novo combustível às especulações. Muitos interpretaram como uma defesa velada de Virgínia, outros como um desafio direto a Zé. O caso já ultrapassava as fronteiras da fofoca. Era tema de debates em programas de TV, colunas de opinião e até estudos sobre o poder das redes na construção de imagens públicas. Em pouco tempo, o que começou como um simples vídeo de carinho entre crianças havia se tornado um retrato do colapso emocional de uma geração acostumada a expor tudo. Nas semanas seguintes, as atenções começaram a se dispersar. Virgínia voltou ao trabalho, Vinícius retomou os treinos e Zé Felipe embarcou em turnê, mas o impacto permanecia. Em cada aparição, olhares e perguntas seguiam presentes. Durante um show em Belo Horizonte, Zé encerrou o repertório com uma música inédita, uma balada lenta, acompanhada apenas por piano e voz. Sem introdução, apenas cantou: "Nem todo amor precisa acabar gritando. Às vezes o silêncio é quem termina por nós." O público chorou, a internet reagiu, e mais uma vez, o nome de Zé Felipe voltou ao topo das buscas. O caso finalmente parecia chegar ao fim. Não houve reconciliação, nem briga pública, apenas o cansaço de uma história que consumiu meses de manchetes, corações e especulações. No fim, restou apenas o que sempre esteve no centro de tudo: duas crianças sorrindo, alheias ao caos que as cercava, entre o amor dividido de 3 adultos que tentaram e falharam em manter a vida pessoal fora do palco. A história se fechava, mas as marcas permaneceriam. Zé Felipe seguiria como o pai sensível, Virgínia como a mulher que nunca perdeu o controle, e Vinícius Júnior como um nome que, mesmo sem falar, transformou o silêncio em presença. E o público, como sempre, continuaria esperando o próximo capítulo, porque no universo das celebridades, nenhuma história termina realmente.